Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o professor Vitor Rizovas, do canal 10 de História. Bom, nós vamos trabalhar de maneira muito intensa e muito séria o seguinte tema: Renascimento cultural. Então já para tudo, pega teu caderno, anota, abre aí, põe com um título bonitinho, ou se você não sabe pôr título bonitinho, ponha com o seu título mesmo. Renascimento cultural. O que significa renascimento cultural? Ah, não, pera lá, já estou começando, mas você nem avisou ninguém. Meu, avisa todo mundo, sai na rua aí e grita. Ah, começou a aula de história, não deixa ninguém perder essa aula. Meu, vai lá, vai lá. Enquanto você vai, eu vou ver se está tudo certo aqui. Pera lá, não. Ah, a gente precisa consertar uma coisinha. Vai lá, pode ir avisando. Vai lá, vai lá, vai lá, dá tempo. Vamos avisando todo mundo. Aqui, pera lá, aqui, assim, muito bem. Agora a gente fecha, pronto. E agora? Ah, agora sim. Bom, muito bem. Bom, pronto, conseguiu avisar? Ó, tô aqui, eu tô pronto. Você tá pronto? Pegou o caderno, pegou alguma coisa para anotar, pode ser uma caneta só de uma cor, não precisa se preocupar. Ah, mas eu quero fazer meu caderno impecável. Depois você passa limpo, numa letra bonita, usando 1000 cores e tal. Nesse momento a gente precisa focar na aula, tá certo? Belezinha? Vamos lá? Posso começar? Ó, já perdi aqui quase 2 minutos de aula. Ai, meu Deus do céu. Bom, nosso assunto é renascimento cultural. Renascimento cultural. Bom, a gente já tem que entender uma coisa. Renascimento cultural. Já temos que entender duas coisas. Renascimento e cultural. Renascimento. Por que eu falo renascimento? Eu vou chamar de renascimento porque alguma coisa que já havia parou de haver e aconteceu de novo. Por isso que é renascer, né? Tá certo? Então, a gente está renascendo alguma coisa aqui. Tudo bem? Então, renascer. Renascer. Vai voltar a ter alguma coisa. Cultural. Ou seja, vai voltar a haver alguma coisa dentro da área da cultura. Não é dentro da área da política, não é dentro da área da economia, não é dentro da área, é dentro da cultura. Tudo bem? Renascimento cultural. E aí, a gente precisa entender cultura como mais do que simplesmente as artes plásticas. Porque muitas vezes a gente fala, renascimento cultural, aqueles quadros lá e tal, parará. Meu, não é só quadro, tá certo? Não é só quadro, é muito mais do que só quadro. É livro, é escultura. Ah, então são as artes. Mais do que as artes. Mais do que as artes. Por quê? Porque para além das artes, a gente vai ter outros elementos, porque também faz parte da cultura, sabe o quê? O jeito que você pensa. Isso é cultura. A arte mudou por quê? Porque mudou a maneira de pensar. Vai, anota aí no teu caderninho. A arte mudou porque mudou a maneira de pensar. Por isso, um renascimento cultural. Ou seja, a gente vai voltar de alguma maneira, ou por algum motivo, a pensar de maneira semelhante a outro período histórico. Tá certo? Anotou? Bom, então vamos lá. Renascimento cultural. Renascimento cultural. Tá bom. E aí, tá, vamos supor. Você terminou de assistir a aula, desligou, alguém vai lá, alguém da sua família aí que mora contigo vai chegar e vai falar o seguinte: escuta, do que você teve aula? Daí você vai falar assim: tive aula de história. Ah, é? O que você aprendeu? Ah, eu aprendi sobre o renascimento cultural. Ah, tá, e o que é isso? Bom, bicho, você tem que saber. Você tem que ter uma frase aí para falar. Que frase é essa? Qual que é a definição de renascimento cultural? A definição de renascimento cultural é um movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo uma cultura laica,
Quando eu falo laica, eu quero dizer não religiosa, ou menos religiosa, pelo menos, tá certo? Então, movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo uma cultura laica. Observa que eu estou dizendo rompeu com o padrão de pensamento, não estou dizendo apenas padrão artístico, estou dizendo padrão de pensamento, é totalmente diferente, é outra história isso aí, tá certo? Não estou falando, ai, mudou o jeito de pintar o quadro, não, é mais, é a maneira de pensar, certo? Vamos lá? Então vamos. Quando aconteceu? E aí, gente, a maneira de pensar é difícil, tá? A maneira de pensar é difícil. É difícil o quê? É difícil a gente dizer quando que aconteceu exatamente. É mais ou menos quando, como se eu te perguntasse assim, ah, mas quando que você, sei lá, quando que você começou a gostar de não sei o quê? Pô, quando que eu comecei a gostar? Eu sei de um dia que eu já gostava, né? Agora, quando que eu comecei a gostar? Quando que eu comecei a gostar de alguém? Ou quando que eu comecei a gostar de fazer não sei o quê? Você vai falar, ah, eu tava lá, sei lá, ano passado, ou sei lá. Quer dizer, isso na tua vida. Imagina pra gente pensar, pra gente tentar identificar o momento certinho em que um processo de cultura de toda a Europa, ou de muitas pessoas na Europa, mudou. A maneira de pensar de muitas pessoas. Então é difícil. Por isso que a gente vai dizer o seguinte: quando começa no século XIV, daí você vai falar, mas Vitor, pelo amor de Deus, no século XIV, quando? Difícil de dizer. É lá, século XII, XIII, XIV, no XIII a gente já tem muita coisa, no XIV já tem muito mais coisa, no XV nós já estamos dentro, no 16 nós estamos dentro, daí pro final do 16 pro 17 a gente já tá até, já parou até de pensar do jeito que a gente pensava. A coisa já mudou. Tá certo? Aí entra uma outra história. Então o Renascimento, essa maneira, o Renascimento cultural é esse movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente e ele esteve em prática entre o século XIV e XVI. Tá bem? Anotou? Conseguiu anotar? Sim? Vamos lá. Onde? Isso é uma outra coisa importante. Onde isso daí aconteceu? Bom, especialmente na Itália, nós já vamos entender por quê, mas também na Inglaterra, também na França, também em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica. Tudo bem? Especialmente nesses lugares. Se você quiser descrever de uma maneira melhor, né, mais sucinta, coloque no leste, ou melhor, na Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, né? Aquilo que a gente tem da Alemanha para cá, da Alemanha para lá, Europa Oriental, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, esses caras, né, para lá? Não. Europa Ocidental, para cá, para o Ocidente, tá? Quais são as causas desse renascimento, então? Por que que as pessoas passaram a pensar de uma outra maneira? Por que que elas... O que aconteceu? Essa é a pergunta, né? Assim, o que aconteceu que os caras começaram a pensar de uma outra forma? O que aconteceu foi o seguinte, presta atenção. Primeiro, renascimento comercial. Nós voltamos a praticar o comércio. Nós voltamos a fazer comércio. Voltamos por quê? Porque ao longo de toda a Idade Média, mais ou menos, né, entre os séculos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entre os séculos 5 e o 11, ou seja, durante toda a alta Idade Média, a gente praticamente não fez comércio. A partir do começo da Baixa Idade Média, né, depois das Cruzadas, século 12, 13, o comércio começa a voltar a ser feito. 14, comércio refloresce, as cidades reflorescem, né? Então renascem as cidades, renasce o comércio.
E aí, eu fazendo comércio e morando na cidade, tá vendo aqui, ó? Segunda característica, renascimento, segunda causa, renascimento urbano. Primeiro, renascimento comercial, renascimento urbano, não é isso? Então, nesses dois renascimentos, ou seja, eu volto a fazer comércio. Volto desde quando? Porque os gregos faziam isso, porque os romanos faziam isso. Então, quando eu falo renascimento, é porque eu estou voltando a pensar de uma maneira muito semelhante à maneira como os gregos pensavam. Tudo bem? Então, os gregos, os romanos, estão vivendo de uma maneira, ou melhor, viviam de uma maneira muito semelhante à maneira que agora nós vamos viver na Europa. Ou seja, cidades, comércio. Os gregos e romanos tinham muita questão do quê? Do escravo. Agora a gente não tem escravo, mas a gente tem trabalho assalariado. Mas é o ambiente urbano, são rotas comerciais, tudo bem? Então, essas duas características vão fazer com que o sujeito deixe de pensar como pensava na Idade Média, na Alta Idade Média, e passe a pensar de uma outra forma. Por quê? Porque aqui eu sou um morador do campo, eu sou um servo. Né? Mas você está pensando, mas eu moro no campo hoje e não sou servo. Sim, mas lá na Alta Idade Média era uma relação de servidão, você jurava lealdade para o seu senhor, você não podia sair de dentro do feudo. Tudo bem? Então era uma outra relação que não é mais como é hoje, mas é uma outra relação de servidão. Então o sujeito que morava lá dentro do feudo, ele tinha um conjunto de características, né, que faziam com que a gente pensasse da seguinte maneira: bom, eu moro numa fazenda, eu não faço comércio, eu sou um servo, eu não recebo salário, eu pago um monte de imposto para o senhor feudal, tem um monte de características. E agora eu vou para a cidade, começo a fazer comércio, recebo salário, não sou servo de ninguém. Você percebeu como essa população que morava no campo não pode pensar da mesma maneira como a população que mora na cidade? Um homem livre não pensa da mesma maneira como um servo? Um comerciante não pensa da mesma maneira como um servo que trabalha na terra? Uma pessoa livre não pensa da mesma maneira como pensa um servo lá dentro da fazenda? Então, essa mudança de ambiente, do ambiente rural para o ambiente urbano, abre uma possibilidade imensa diante das pessoas para pensar de uma maneira diferente. E aí, se eu penso de uma maneira diferente, eu vivo de uma maneira diferente, eu acredito em coisas diferentes, eu me manifesto de uma maneira diferente. Tá claro? Tudo bem? Uma outra questão, o contato com os árabes. Por que o contato com os árabes? Porque os árabes pensavam de uma outra forma e os árabes tinham uma produção de conhecimento muito maior do que a dos cristãos medievais. O árabe trabalhava com vidro, o árabe trabalhava com química, o árabe trabalhava com física. Sacou? Então os árabes são uma grande... Os cristãos vão olhar para os árabes no momento em que acontecem as cruzadas e vão falar, nossa, peraí, você sabe fazer tudo isso daí de matemática? Você sabe tudo isso daí de geometria? Você sabe tudo isso daí de física? Você sabe tudo isso daí de... me conta, quero saber. Então essa é uma transformação muito importante, o contato com os árabes. E também uma outra questão, né, comparsa? Qual que é a questão? A questão do mecenato. Alguém tem que pagar a conta. Quem que vai financiar o artista? Financia o artista um sujeito que nós vamos chamar de mecenas. Escreve aí, mecenas. O que é o mecenas? Mecenas é o cara que pratica mecenato. O que é mecenato? É patrocinar um artista, é encomendar um quadro, ou uma escultura, ou um livro, ou uma música, mas precisa ter alguém que tenha dinheiro que financie. Então isso que é o mecenato. Tudo bem? Isso que é o mecenato.
Tinha gente tão rica, por exemplo, a família dos Médici, lá em Florença, que o cara paga um monte de artistas mensalmente, né, para esses artistas produzirem exclusivamente para eles. Então, um quadro meu, da minha mulher, da minha filha, do meu cachorro, da minha casa, um escultor para ficar esculpindo coisas na minha casa, né? Porque os caras que tinham muito dinheiro naquele momento não tinham falado assim, ah, não vou colecionar carros. Não tinha carro para colecionar. Então, o que você coleciona? Escultura. Hoje a gente não valoriza, ou a maior parte das pessoas hoje não valoriza uma escultura, não valoriza, né, não pensa em dar de presente para alguém uma música, vou pagar um compositor para compor uma música, ou vou não sei o quê. Não, né, a maior parte das pessoas hoje consome as coisas prontas. Né, não contrata um escultor para trabalhar para você, um artesão, alguma coisa do tipo. Compra um helicóptero, se, né, daí ficou com muito dinheiro, compra dois, né, sei lá. Né? Então essa maneira de demonstrar riqueza, essa maneira de demonstrar poder é a prática do mecenato, que significa o hábito de financiar, a prática, mais do que o hábito, a prática de financiar um artista, de contratar um artista. Tudo bem? Tá me acompanhando? Sim? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, mas eu tenho dito a você que mudou a maneira medieval da maneira renascentista. Não é isso? Mudou a maneira medieval para a maneira renascentista. Então vamos olhar o que significa dizer que mudou a maneira medieval para a maneira renascentista. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para você enxergar um pouco melhor. Eita, pega. Aí. Foi. Então vamos lá. Pensamento medieval e pensamento renascentista. No pensamento medieval, nós tínhamos uma visão de mundo teocêntrica. O que significa teocêntrica? Teo, Deus, cêntrica, centro. Ah, então quer dizer que Deus está no centro. É mais ou menos. Quando eu digo teocêntrico, nesse caso, eu quero dizer mais do que teocêntrico no sentido de que Deus no centro. Não é bem isso, não é só isso. Na verdade, não é bem isso. Eu quero dizer que Deus é a referência para todas as coisas. Ou seja, por que eu existo? Eu existo porque Deus me criou e eu sirvo para glorificar a Deus, para consagrar a minha vida para Deus. Chove porque Deus quer que chova. Para de chover porque Deus quer que pare de chover. Eu morro porque Deus resolveu me levar para o céu ou para o inferno. A gente só sabe depois que morre. Então, esse pensamento que tem Deus como centro de tudo, das ações, né, é um pensamento que a gente chama de um pensamento teocêntrico. Tá claro? Tudo bem? Sim? Bom, esse é o medieval. O pensamento renascentista, ele não traz essa noção. Ele coloca o homem como referência. Então, não só no sentido, né, no centro, mas como referência. Então, eu vou vestir uma boa roupa, eu vou ter uma boa casa, eu vou comer uma boa comida, eu vou pintar um retrato meu para pôr na parede. Eu quero aparecer, eu quero aparecer, eu quero me dar bem, eu quero ter sucesso na vida, pensando em mim. Isso não quer dizer que eu não pense em Deus, que eu não goste de Deus ou que eu não acredite em Deus. Isso só quer dizer que eu penso em mim também. Tá certo? Tudo bem? Então, é um pensamento antropocêntrico, que eu me coloco. Tá, tudo bem, eu acredito em Deus, mas eu também preciso acreditar em mim. Eu também preciso acreditar que eu preciso alcançar as minhas coisas, que eu vou fazer as minhas coisas. Num pensamento teocêntrico, né, a sua vida está muito mais nas mãos de Deus. Num pensamento antropocêntrico, a sua vida está nas suas mãos. Tá certo? Tudo bem? Lá no pensamento medieval, a Bíblia era a fonte de toda a verdade. Então, todo o mundo, tudo no mundo, era explicado a partir da Bíblia.
A ordem social, a ordem política, a ordem econômica, tudo vinha dali, ou deveria vir dali. No pensamento renascentista é diferente. No pensamento renascentista, a gente vai entender que a fonte da verdade, da produção de conhecimento, é a observação e a experiência. Então, eu preciso observar. Se eu vou estudar o céu, eu tenho que olhar para o céu e não olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala do céu. Entendeu? Então, a observação e a experiência. Então, eu vou testar. Ah, então eu quero entender como é que funciona o corpo humano. E aí nós vamos ter, dentre outros, nós vamos ter alguns sujeitos lá no Renascimento, por exemplo, o Leonardo da Vinci, por exemplo, o Servet, por exemplo, o Harvey, que vão estudar o corpo, vão dissecar o corpo, vão abrir o corpo mesmo, vai olhar e tentar entender para que serve cada componente do corpo, vai desenhar como é que é o corpo e tal. Então, essa situação, né, de produção de conhecimento a partir de observação, a partir do olhar, a partir do tentar. Ah, então o que acontece se eu misturar isso com aquilo ali? Explodiu. Ops, não misturo mais. Ou misturo em menor quantidade para controlar o que explodiu. Tá? Então, experimentação, observação. No pensamento medieval, a vida material não é importante. Por quê? Porque se eu tenho um entendimento na vida medieval de que a minha vida não é importante, o que é importante é Deus, a única função que eu tenho aqui na Terra é viver a minha vida voltado para Deus, para morrer e passar a eternidade ao lado de Deus. Então não importa muito bem aqui. Por isso que vinha lá o pensamento medieval conformista. Tá vendo? Coloquei aqui, pensamento medieval conformista. Enquanto o renascentista acredita em progresso, o medieval está lá do outro lado, pensa é conformista. Por que conformista? Porque eu vou viver, Deus me fez assim. Eu não tenho por que querer ser outra coisa. Aliás, é até perigoso eu querer ser outra coisa, porque se Deus me quis dessa maneira como eu sou, se eu quiser ser outra maneira, significa que eu estou indo contra o que Deus quer que eu seja. Perigosíssimo. Tudo bem? Então esse era o pensamento medieval. Agora, no pensamento renascentista, a gente tem duas mudanças. A primeira, a vida, nesse sentido, a vida material também é importante e eu acredito que eu posso progredir. Então, a vida material é importante? É. Deus me deu um corpo. Esse é o entendimento renascentista. Deus me deu um corpo. E se Deus me deu um corpo, eu posso usar esse corpo. Uai, se Deus não quisesse que eu tivesse corpo, se Deus permitiu que o meu corpo sinta prazer, é porque eu posso sentir prazer. Eu não posso viver loucamente só pensando em prazer, porque também não é isso que Deus quer. Tem lá os mandamentos, tem a Bíblia, tem as regras. Mas eu não preciso me privar de tudo. Entendeu? Então a vida material também é importante dentro do pensamento renascentista. E por isso que eu penso no progresso. Então Deus me criou alguma coisa, agora Ele me criou e eu posso me deslocar a partir disso, eu posso fazer mais a partir disso, eu não tenho que nascer e morrer igual, como era na Idade Média, lembra? Você nascia servo, morria servo, lembra aquela história? Então o pensamento medieval, o pensamento renascentista permite progresso, permite que eu evolua, permite que eu trabalhe, que eu tenha mais. Tá certo? No pensamento medieval, a natureza é fonte do pecado. No pensamento medieval, eu não posso me misturar muito com a natureza. No pensamento medieval, a natureza é alguma coisa que eu tenho que me apartar. Olha que palavra bonita, me apartar, ou seja, me separar da natureza. Não posso me meter muito com a natureza. No pensamento medieval, a natureza é uma coisa, o homem é outra. A gente não pode se misturar, é pecado. O seu próprio corpo também não pode mexer. Natureza, pecado. No pensamento renascentista, ao contrário. No pensamento renascentista, o que vai acontecer? O pensamento renascentista é o seguinte, bom, pera lá. Deus criou o homem, Deus criou a natureza.
Por que eu não posso aproveitar a natureza mesmo? A natureza é a criação de Deus, o homem é a criação de Deus, no qual o homem se insere, na qual o homem se insere. Então o pensamento renascentista, ele traz essa maneira de enxergar que é, se Deus criou o homem, se Deus criou a natureza, eu posso me misturar com a natureza. Tudo bem? Por isso que a gente olha para os quadros medievais, não tem natureza. A gente olha para os quadros renascentistas, a gente vê uma natureza exuberante. Olha só que palavra bonita, exuberante. Né? Uma natureza detalhada, rica, imponente. Tá certo? Tudo bem? Bom, pensamento medieval. Tá lá do outro lado. Ih, cortou. Tá lá do outro lado. Ascetismo. O que é ser um asceta? É ser uma pessoa que não busca prazer. É uma pessoa que vive em privações. Privações. Então tá sempre com a mesma roupa, é uma pessoa que não vai ficar esbanjando, que vai ter uma vida confortável, mas modesta. É uma pessoa que não vai ter gastos extravagantes. Tudo bem? É uma vida de ascetismo, um asceta. Tudo bem? Já o pensamento renascentista, ele já fala, olha aí, hedonista, hedonismo. O que é hedonismo? Sim, eu posso ter prazer. Eu posso buscar prazer com moderação também. Não ache que o pensamento renascentista é várzea. Não, não é loucura. Tudo bem? Porque você é cristão, você acredita em Deus, você acredita na Bíblia. Tá? Lá na Europa, naquele momento. Mas você se permite muito mais do que um asceta. Tá certo? Tudo bem? Vamos lá? Copiou? Principais características. Bom, muitas das características do Renascimento eu já coloquei lá no outro slide, né? A gente acabou de falar delas. Então, bom, humanismo. Humanismo significa a crença de que o homem é capaz. A crença de que você pode. Na Idade Média, o que você faria? Deus, eu gostaria de ter uma vida melhor. Por favor, melhore a minha vida. Eu peço para Deus melhorar a minha vida. Num pensamento humanista, é mais ou menos assim. Bom, Deus, obrigado que você me deu a minha vida, eu vou correr atrás do meu sonho. Eu vou correr atrás dos meus potenciais. Eu vou desenvolver os potenciais que você me deu, mas eu vou desenvolver. Tudo bem? Antropocentrismo, aquela ideia de que Deus é referência. Tem essa obra aqui, eita, cortou. Tem essa obra aqui que você provavelmente já viu, O Homem Vitruviano, tem até naquele filme, né? O que é? É o homem inscrito em um círculo e num quadrado, né? Aí o homem no meio das duas figuras, né? Leonardo da Vinci, um documento que todo mundo já viu. Racionalismo. O que é racionalismo? É pensar com a cabeça a partir de elementos da razão, da observação, da experimentação. Tá? Racionalismo. Vou pensar, né? Eu não vou viver pensando, ai, será que vai dar? Ai, gente, não sei. Não. Espera aí, deixa eu pensar, deixa eu me concentrar, deixa eu estudar as hipóteses aqui, deixa eu ver o que está acontecendo e tomar uma decisão racional, não passional, né? Não num rompante, assim, ai, nossa, vou fazer alguma coisa, tal. Não, para, senta, pensa, avalia, pensa no que você vai fazer, pensa nas consequências do que você vai fazer, tá certo? Naturalismo, né? Aquela questão da natureza, hedonismo, a questão do prazer, cientificismo, né? A busca pela produção do conhecimento através da ciência, né? A observação, a experimentação, o racionalismo, experimentalismo e a forte inspiração na cultura greco-romana. Por que na cultura clássica, né, greco-romana, que é a cultura clássica, a cultura greco-romana, ou seja, da Grécia e de Roma na antiguidade, que você aprendeu lá no primeiro colegial, a cultura greco-romana significa a cultura clássica
que é uma cultura urbana, humanista, né, racional, tudo bem? Né? Lembra, né, os gregos que inventam filosofia, que desenvolvem um monte de caras da matemática, né? Então tem várias questões aí que os gregos vão servir de referência para os renascentistas agora na Idade Moderna. Bom, agora esse renascimento, quando eu falo renascimento, de repente, uau, todo mundo começou a pensar dessa forma. Renascimento quer dizer que, então do dia para a noite todo mundo acordou e falou, gente, penso diferente. Não, óbvio que não. O pensamento renascentista, ele tem uma certa abrangência no início. Ou seja, um certo grupo de pessoas começa a pensar de uma forma renascentista no começo. Depois isso vai se ampliando. Mas num primeiro momento, o Renascimento é uma forma de pensar dos homens. Por que homens? Porque as mulheres tinham um outro tipo de educação. Agora eu estou falando com meninos e meninas. Não é isso? Na Idade Moderna, isso era muito diferente. Na Idade Moderna, menina não tinha o mesmo tipo de educação que os meninos. Então, os homens tinham uma maneira de pensar e as mulheres não necessariamente acompanham. Claro que tem exceção, né? Mas eu estou falando majoritariamente homens. Todos os homens? Não, só homens ricos. Por quê? Porque homens pobres tinham uma outra forma de se educar. Não tinha uma escola, não tinha uma rede pública de ensino que todo mundo tem acesso à educação. Ao contrário, a educação era privilégio, a educação era exclusiva dos ricos. Tudo bem? Então, homens ricos. Cultos. Por quê? Porque, você pode ser homem, você pode ser rico, você pode odiar ler. Você pode odiar uma obra de arte. Você pode não ter acesso a essa cultura. Então, não é porque você é homem e é rico que você vai gostar de Leonardo da Vinci, de William Shakespeare, de Michelangelo, de Rafael Sanzio, de Dante Alighieri e tantos outros autores. Tudo bem? Então, homem rico, culto. E urbano. Por quê? Porque o renascimento cultural é alguma coisa característica e enraizada nesse primeiro momento na cidade. Ou seja, quando eu falo do renascimento cultural, eu estou falando prioritariamente da maneira da burguesia pensar. Só que aí você vai colocar aí, vai puxar uma setinha da palavra burguesia e vai colocar aí burguesia, tá bom, burguesia. O que quer dizer burguesia? Burguesia quer dizer o morador da cidade comerciante. Isso é burguesia. Hoje, a gente usa a palavra burguesia para se referir à elite econômica. Burguesia, naquele momento, quando a gente fala burguesia no século XVI, XIV, XIV, a gente está falando dos moradores da cidade. Tudo bem? Tá claro? Então, não é só né, o mais rico. É uma camada, aqui eu especifiquei, né? Homens ricos, cultos e urbanos. Burguesia. Mas eu estou falando de uma camada dessa burguesia. Tá? Uma camada dessa burguesia. Porque burguesia quer dizer o cara que mora na cidade e faz comércio. Tá certo? Depois a gente vai começar a usar a palavra burguesia como sinônimo de pessoa muito rica. Mas no começo é a pessoa que faz comércio na cidade. Tá bem? Bom, agora vamos falar um pouco da Itália, que é o lugar onde o Renascimento aconteceu. Por que Itália? Por que Itália? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Eu falei um monte de nome aqui, né? Rafael Sanzio, Dante Alighieri, Michelangelo, Leonardo da Vinci. São todos caras que de uma região que a gente chama hoje de Itália, que a Itália de verdade nem existia. Né? A Itália nem existia como país, mas a região, óbvio que já existia.
Então, são moradores dessas cidades, moradores de Roma, moradores de Veneza, moradores de Florença, né, moradores de Milão, moradores de diversas cidades, de diferentes cidades, que vão ser artistas muito conhecidos. Mas olha só que interessante. Por que é a Itália que é o primeiro lugar? Justamente porque a Itália é na região que a gente hoje chama de Itália, que a gente tem o desenvolvimento do comércio e que a gente tem o desenvolvimento das cidades. Tudo bem? O desenvolvimento do comércio e o desenvolvimento das cidades. O que quer dizer desenvolvimento do comércio e desenvolvimento das cidades? É que lá no século XI, XII, XIII, as cidades vão voltando para essa região, as cidades vão crescendo nessa região, e aí a gente pode dizer, então, renascimento urbano, renascimento comercial e, portanto, renascimento cultural. A gente também tem uma marca importante do contato com os árabes. Por que temos uma marca importante do contato com os árabes? Porque esses árabes, e também com os bizantinos, que são os do Império Bizantino, né, que a gente ficava ali Turquia, norte da África, e essas pessoas eram pessoas que continuaram lendo. Olha que interessante, escreva isso. Os árabes e os bizantinos continuaram lendo os autores gregos e romanos. Enquanto a Europa inteira não lia, só os monges liam, só camadas da igreja, muito restritas, liam. Os árabes e os bizantinos continuaram lendo os autores gregos e os autores romanos, Sócrates, Platão, Cícero, Tito Livio, tudo bem? Tucídides, tá? Ulpiano e tantos outros autores gregos e romanos que vão ser conservados, que vão ser lidos, discutidos e tal, por muçulmanos e bizantinos. Então, quando a gente faz as cruzadas lá a partir do século XI, né, final do século XI, começo do século XII, a gente vai ter contato entre cristãos e muçulmanos, entre cristãos e bizantinos. Esse contato vai fazer com que essas pessoas da Itália, né, descubram ou redescubram os autores clássicos, ou seja, os autores greco-romanos. Tá? Também é na Itália, porque na Itália nós temos ali as ruínas greco-romanas. Né? O sul da Grécia, sul da Itália, né, o sul da Península Itálica foi ocupado por gregos, né? A cidade de Roma, berço do Império Romano, fica, né, na Península Itálica, naquilo que a gente chama hoje de Itália. Então é natural, é de se esperar, né, que quando a gente fale de um renascimento da maneira de pensar dos gregos e dos romanos, as pessoas da Península Itálica tenham mais facilidade em ter ruínas romanas, ruínas gregas, né, a preservação de algum elemento da língua, né, do idioma, né, do latim, que vai mudar, né, que vai começar a formar aquilo que a gente chama hoje de italiano. Né? Então, todas essas questões contribuem para que a Itália seja o lugar onde o Renascimento acontece. Por isso a gente fala do berço do Renascimento. Naturalmente, nesse ambiente urbano comercial, eu tenho o mecenato, que já é também o próprio mecenato, uma antiga prática do Império Romano, né, que a gente chamava de evergetismo. O que é o evergetismo? Evergetismo é a prática de eu ter algum morador muito rico na cidade que de vez em quando decide fazer o quê? Distribuir, fazer alguma benesse, ou seja, financiar uma festa, né? Ou distribuir um pouco de vinho, ou um pouco de cereais, ou pagar uns músicos para tocar na praça, né? Fazer algum bem maior, algum bem não, né? Mas promover alguma coisa aí para a cidade. Às vezes até o evergetismo pode ser construir uma fonte de água, né? Falar, eu tenho tanto dinheiro, toma, comunidade, tá aqui uma fonte para todo mundo pegar água limpa, o que é uma coisa importantíssima, né? Para você não ter que ir até o rio buscar água, né? Então,
eu trago uma fonte de água limpa até aqui, né? Então, são elementos aí que também contribuem, né, para o mecenato, que contribuem, então, para que esses artistas sejam capazes de produzir, né, arte, mas também é nessa região que as pessoas passam a pensar de uma outra forma, passam a pensar de uma outra maneira, e a gente passe a ter, portanto, o nosso renascimento cultural, que é, sobretudo, uma mudança na maneira de pensar. Bom, quero mostrar esse quadro aqui. Esse quadro aqui é de um sujeito chamado Rafael Sanzio. A primeira coisa que eu acho interessantíssima desse quadro, que se chama O Casamento, tá? Alguns dizem o casamento da Virgem, né? Mas o casamento, a primeira questão interessantíssima desse quadro é que a gente tem um plano aqui, daí a gente tem um outro plano aqui para cima, tá vendo as pessoas aqui conversando? Daí a gente tem um outro plano aqui, tá vendo? Aqui, né, nessas pessoas aqui aqui embaixo da marquise dessa construção. Daí eu tenho ainda esse plano aqui, né, do fundo, e eu consigo olhar lá dentro. Deixa eu ver se vai cortar meu dedo. Não, aqui, ó, dentro da porta. Você consegue reparar isso? Observa essa noção de profundidade. Tá reparando a profundidade? Isso daqui significa profundidade, isso daqui significa perspectiva. Essa profundidade e essa perspectiva são coisas dificílimas de se fazer. A gente precisou pensar demais como é que ia fazer para que você olhe para o quadro e o quadro não fique chapado. Eu não tenho talento para desenhar nenhum, não sei você, como é que você é, mas nossa, eu desenhando, é mais bonito eu pegando fogo do que eu desenhando, para você ter uma ideia. Isso daqui é algo absolutamente inovador. Se eu olhar para o período anterior, olha só como é que era. Isso daqui é de um artista chamado Giotto. O Giotto, olha só, tá vendo? Aqui, o pássaro voando. Você reparou que o São Francisco é quase da mesma altura que a árvore? Você está reparando nessas mudanças? Você reparou? Que o São Francisco... Ai, cortou meu dedo. O São Francisco... Você não tem essa noção de profundidade, tá vendo? Ele, a montanha lá no fundo, é quase a mesma coisa. Né? O sujeito é quase a mesma coisa. Quando a gente vê... Também uma outra questão interessante, né? Olhar para o corpo, né? Para o corpo dele. Você vê a manga tal, mas não tem muito uma definição do corpo, das formas, né? Do ser humano que está ali. Né? Agora, o Giotto já é uma enorme mudança em relação ao período anterior. Se o Giotto ainda não é Giotto, G-I-T-T-O, aqui ó, tá lá, tá vendo? Ai, corta minha mão, não vai dar para ver. O Giotto, tá escrito aqui embaixo, pintura. O Giotto, se ele é assim, mas ele já é uma evolução, ele já é uma transformação, ele já é diferente do que era o período anterior. Né? No período anterior nem apareceria a natureza. No período anterior apareceria São Francisco de Assis. Assim, com uma parede no fundo. Ou seja, a gente tem muitas transformações, tá? No Renascimento, que é marcado por diferentes fases. As fases do Renascimento vão ser o assunto que a gente vai desenvolver na nossa próxima aula. Belezinha? Acompanha lá o canal 10 de História. Um abraço, até mais!